Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, a última parte do verso diz onde Jesus está. Ele está sentado à destra de Deus no céu. Nosso Deus, nosso Pai, estamos lendo esse versículo que não deixa dúvida sobre o lugar que Jesus ocupa. Ele está à destra do Senhor. E nós queremos, ó Deus, lendo isto, entender, Pai, as implicações desse fato. E entendendo o que isto implica, eu creio que nosso coração se encherá de fortalecimento e gozo pelo fato que o Senhor Jesus Cristo detém o controle de todas as coisas. E por isso nós oramos ao Senhor, rogando a bênção da direção do Teu Espírito Santo aos nossos corações, encontrando um coração sincero e sensível à direção dEle. E assim oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu creio que é comum aos crentes, e a Bíblia deixa isso muito claro, que em determinados tempos da jornada cristã, enfrentemos dias difíceis, dias de dor, dias de incertezas, dias de angústia. Nenhum de nós está livre disto. Nenhum de nós está, e nem nos foi prometido, que não passaríamos por momentos difíceis, enquanto aguardamos o bendito retorno do nosso Salvador. Isso foi realidade com os discípulos, os primeiros discípulos. Isso foi realidade em toda a história da igreja cristã. Crentes passam por um momento de lutas nesse mundo. Continuarão a passar. As lutas estarão presentes como uma demonstração e uma revelação de quem somos. Somos pecadores redimidos andando por um mundo repleto de pecado. Então as dores assim estarão presentes. Eu amo Romanos capítulo 8, e quando Paulo diz que as aflições desse tempo presente, ou seja, ele não nega as aflições do tempo presente, mas ele diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso consola o nosso coração. Saber que mesmo que passemos por lutas e angústias neste mundo, o nosso Salvador nos preparou um lugar de descanso. O lugar de descanso não será um lugar sem trabalho. Não pense no céu como um lugar de férias. O lugar no céu, nós vamos trabalhar para o Senhor por toda a eternidade. Mas isso não nos trará cansaço, isso nos trará apenas gozo, quando estivermos com Ele. Quando os discípulos se viram sem o Senhor, após a noite da sua prisão no Getsêmani, e após a sua crucificação, é interessante observar o que eles fizeram. Após a crucificação e antes de perceberem, de terem contato com o Senhor ressurreto, por exemplo, 2 deles saem de Jerusalém, eles estão andando para outra cidade, para Emaús, quando o Senhor os encontra e conversa com eles no caminho, mas o coração deles ali estava pesado, o coração deles estava entristecido, assim como dos demais discípulos, ao ponto de Pedro dizer, olha, ao invés de nós ficarmos chorando aqui, eu vou pescar. E os outros dizem, olha, nós vamos com você então. O que nós vamos fazer?
e vão lá cabisbaixos, ainda sem entender o que estava acontecendo, para a praia pescar. Mas você nota uma transformação imensa quando, por exemplo, no caminho de Emaús, Jesus se achega a eles. Eles dizem depois, nosso coração se aquecia quando nós ouvimos as palavras dele. Eles estão na praia pescando, nada pegaram, a noite inteira de esforço. Então o Senhor chega à beira-mar e diz: olha, vão, lancem as redes. Senhor, nós já fizemos isso a madrugada inteira, não teve resultado nenhum, mas porque o Senhor está mandando, nós vamos. Eles vão, lançam 153 grandes peixes e as redes não se rompem. A partir dali eles provam de um consolo sem igual. Sabe por quê? Porque eles sabiam onde Jesus estava. A agonia do coração deles é por não saber onde o Mestre estava. Mas a partir do momento que eles sabem onde Jesus está, e mesmo que Jesus, diante dos olhos deles e de quase 500 pessoas, quando ele é assunto aos céus, isso não causa temor neles. Eles veem Jesus indo, voltando à destra do Pai, e nenhum deles teme. E não teme por quê? Porque eles sabem onde Jesus está. Irmãos, esse fato de sabermos onde Jesus está e de sabermos o que Ele está fazendo é um grande alívio às nossas dores. É isso que a Bíblia está nos ensinando. É um grande alívio às nossas angústias, às nossas dores, às nossas dificuldades, saber onde o nosso Salvador se encontra. Ele não está num lugar desconhecido. Ele não está escondido de alguma forma para que nós não o saibamos, mas a Bíblia é muito clara ao dizer que o nosso Salvador está fisicamente, a um homem de carne e osso, assentado ao lado de Deus no trono celestial. É isso que nos traz consolo. O nosso Salvador não nos deixou, mas Ele está ocupando o lugar que nos abençoa nesse momento. Então eu gostaria que, com base naquilo que a palavra de Deus vai nos dizer, você procurasse levar isso em conta. Você sabe onde Jesus está. Não há por que temer, não há por que preocupar-se. Uso como exemplo um fato que aconteceu comigo. Eu lembro de um período tão difícil durante o preparo no seminário, de dificuldades, de dores. E procurando na palavra de Deus algum texto que me consolasse, estava lendo os Salmos, até que cheguei ao Salmo 139. E no Salmo 139 ele diz: eu vi a tua substância ainda informe, enquanto estavas ainda no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, todos os teus dias estão contados diante de mim. Você não consegue fugir ao abismo, você não consegue subir ao céu, você não consegue ir a lugar nenhum do mundo aonde eu não saiba onde você está. Como me trouxe consolo ao coração aquilo. Ou seja, saber que eu jamais fugiria dos olhos de Deus. Eu sei onde Ele está, Ele sabe onde eu estou. Esse é o consolo. Agora, olhando para o lugar onde Jesus está e para aquilo que nos traz consolo, eu preciso dizer em primeiro lugar que o lugar que Jesus ocupa é um lugar de plena autoridade, porque Filipenses 2,9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ou seja, o lugar que Jesus Cristo ocupa é um lugar de maior autoridade neste mundo. O que isso me ensina? Nenhum político, nenhum presidente, nenhuma autoridade humana deste mundo detém a última palavra sobre a minha vida. Nenhum homem que seja investido de autoridade neste mundo pode fazer algo contra mim que o meu Salvador, que está sentado aos céus, não o permita. A autoridade desses homens é limitada, mas a autoridade do Senhor Jesus não tem fim. Nenhum homem deste mundo pode causar-me mal sem que o meu Salvador o saiba e sem que o meu Salvador o permita. Nenhum deles possui maior autoridade que o meu Salvador. O meu Salvador está sobre todas as coisas. Eu não preciso temer as coisas deste mundo, eu não preciso temer as autoridades neste mundo, porque ninguém mais possui autoridade do que o meu Salvador. E ele diz em Mateus 28,
É-me dado todo o poder no céu e na terra. Este poder foi delegado a ele pelo próprio Deus. Ou seja, não há ninguém que possa receber esse poder a não ser Jesus Cristo. Não há ninguém que domine sobre mim. Não há ninguém que tenha autoridade sobre mim. Não há ninguém que tenha autoridade sobre esse mundo e sobre todos os governos desse mundo que vá além de Jesus Cristo. O lugar que ele está é o lugar da maior autoridade que um homem pode ocupar. E ele recebeu um nome que está acima de todo nome, ou seja, ele foi chamado de Senhor Jesus Cristo, nome que nenhum outro homem desse mundo recebeu. O que nós tememos? Irmãos, nós não precisamos temer nenhuma autoridade, nenhum país, nenhum homem desse mundo. O nosso Salvador está sentado no lugar de maior autoridade. E foi Ele que disse que nem ao menos um fio de cabelo da nossa cabeça cairá sem que Ele saiba. Absolutamente nada vai nos acontecer sem a autorização dEle. Nós não tememos ninguém, nós não tememos nada, porque sabemos aonde o nosso Salvador está. Em Mateus 11, há algo que esse Salvador que se assenta à destra de Deus nos chama. Ele diz: vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu tenho lido diversas biografias de crentes do passado, e uma delas me chama muito a atenção, de um homem que foi perseguido e preso por mais de 20 anos por pregar a verdade do Evangelho. Em determinado momento, já sem forças, sendo ameaçado, não é por aqueles que o estavam ali prendendo, ele simplesmente se volta para aqueles homens e diz: olha, se o máximo que vocês podem fazer é matar o meu corpo, vocês não podem fazer absolutamente nada comigo, porque minha alma já está guardada por aquele que vocês não podem combater. Vocês o máximo que poderão é tirar a minha vida física, matar o meu corpo, mas além disso, vocês não podem me fazer absolutamente nada. É interessante como saber quem é Jesus Cristo tira de nós o medo da morte. Você já percebeu isso? Saber quem é Jesus nos torna vencedores sobre a morte. Nós não tememos a morte porque sabemos quem é o nosso Salvador. Em Romanos 1, capítulo 1, verso 1, Paulo, sabedor de todas essas coisas, ele vai apresentar-se como escritor daquela carta, e ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu quero ressaltar essa parte. Quando ele diz servo, ele usa uma palavra, doulos, que significa o nível mais baixo de servidão. Ou seja, é o tipo mais baixo de escravo. Haviam nas galés romanas, nos barcos romanos, aqueles que eram escolhidos, os escravos que eram escolhidos, para serem os remadores. Sempre que um barco, e eles eram amarrados, não é ao barco. Eles tinham que remar, e um feitor estava lá com um chicote, os obrigando a fazerem isso. Mas eles estavam amarrados, acorrentados ao barco. Quando algum acidente, algum ataque acontecia, ninguém se lembrava de ir lá e desamarrá-los. Eles não valiam nada. Para que desamarrar um escravo, um doulos? Paulo disse: em relação a Jesus, eu sou um desses. Mas deixa eu lhe dizer alguma coisa. Ser um doulos, ser um servo, ser um escravo daquele que está sentado à destra de Deus, é o maior nível de honra que um homem pode ocupar nesse mundo. Nenhum homem tem maior honra do que ser chamado para ser servo de Cristo. Servo daquele que está assentado à destra de Deus. Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer é: você não precisa temer nada. Não há ninguém, nem Satanás, nem os demônios, não há nenhuma pessoa desse mundo que possa lhe causar mal.
Não há absolutamente ninguém que possa vencer a autoridade de Jesus Cristo. Não há absolutamente ninguém que possa tocar em você sem que aquele que está sentado à destra de Deus o autorize. Não há por que temermos, irmãos, uma vez que o nosso Salvador ocupa o lugar de maior autoridade. Ninguém tem maior poder do que Ele, ninguém tem maior autoridade que Ele, ninguém pode desobedecê-lo. Ninguém. Então estejamos calmos e tranquilos. Nós sabemos onde está o nosso Salvador. Segundo lugar, 1 João capítulo 2, verso 1, diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, ou junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Um segundo fato de nós sabermos onde Jesus está dentro da verdade que a Bíblia coloca claramente que o lugar que Ele ocupa é um lugar de intercessão. Nós temos um advogado ao lado de Deus, e um advogado aqui de defesa. Nós não tememos os pecados, porque sabemos que a solução para os nossos pecados já foi estabelecida em Cristo Jesus. Nós temos um defensor à destra de Deus. Se nós não tememos os homens, nós temos temor de Deus, mas não temos medo dele. Nenhum de nós tem medo do nosso Pai. Nós sabemos que o nosso Pai é um Pai de amor. Nós sabemos que o nosso Pai é um Pai que nos cuida e colocou diante dele o nosso Salvador, que é nosso advogado de defesa, que é o nosso defensor. Quantas vezes, irmãos, nós nos vimos entristecidos por causa dos nossos próprios pecados? Quantas vezes nós nos decepcionamos porque não fomos fiéis ao nosso Salvador? Quantas vezes nosso coração se entristece ao fazermos aquilo que não devíamos fazer, porque desonramos o nosso Salvador, porque não trouxemos a Ele a glória que a Ele é devida. Ele mesmo é o nosso advogado. Ele mesmo é aquele que nos defende. Nós podemos lembrar, não é, quando Satanás leva diante de Deus as acusações contra Jó. Ele está acusando Jó diante de Deus. E a palavra Satanás quer dizer isso, acusador. Ele está nos acusando também, está pedindo a nossa condenação, está dizendo: olha, a tua lei manda que todo aquele que pecar, esse seja morto, esse seja condenado. Mas sabe o que o nosso bendito Salvador faz? Ele simplesmente mostra a marca das suas mãos e demonstra que o preço do pecado que nos condenava ao inferno já foi pago, e que não há temor nenhum da nossa parte. Você não precisa temer o inferno. Você não teme a morte. Você não teme o inferno. Você não teme a condenação, porque você tem um defensor diante de Deus, e um defensor que nunca falha e nunca falhará. Em Romanos 8,34 está escrito: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se me perguntam: olha, há alguma possibilidade de um crente perder a salvação? Eu lhes digo: teoricamente há. Sim, há uma possibilidade teórica dos crentes não serem salvos. Qual é? Podemos lhe dizer: alguém terá que ter o poder suficiente de subir ao céu, de adentrar a destra de Deus e arrancar Jesus Cristo de lá. Se alguém puder arrancar Jesus Cristo de onde Ele está, nós não estamos mais salvos. Sabe qual é a possibilidade disso acontecer? Nenhuma. Ninguém conseguirá fazer isso, ninguém tem o poder que Ele tem. Ele está sentado à destra de Deus e intercede por mim e por você. Nós não tememos a morte, nós não tememos Satanás, nós não tememos o inferno. Não há temor nenhum a respeito dessas coisas. Hebreus 9,12 vai nos dizer que nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O santuário citado aqui está no céu, e Ele levou o seu próprio sangue como prova do pagamento feito pela nossa salvação. Então Hebreus 7,25 dirá: portanto,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esta expressão, pode salvar perfeitamente, quer dizer, de ponta a ponta, de extremidade a extremidade, de horizonte a horizonte. Ou seja, não há nada em nossa vida, não há momento nenhum em nosso viver, não há nenhuma questão em nós que o Senhor Jesus não seja poderoso e perfeitamente habilitado para nos salvar. Não há absolutamente nada que nos separe dele. Não há absolutamente nada que seja capaz de nos afastar dele. Nós estamos ligados a ele perfeito e completamente por toda a eternidade. Jesus Cristo é o seu Salvador hoje e o será para sempre. Ninguém pode impedir isso. Ninguém tem o poder de fazer isso. Ele é o Salvador completo e perfeito, que vive sempre para interceder por nós. E eu quero lhe provar isso. Amado irmão, se Satanás pudesse, se nós não tivéssemos um Salvador tão poderoso, nem eu, nem você, nem esta igreja existiria mais. Esse prédio não estaria de pé hoje. A igreja em Ribeirão não existiria. Nós já teríamos sido mortos, todos nós. A única razão de nós estarmos aqui é porque ele vive sempre para interceder por eles. Eu amo a passagem do Velho Testamento quando diz que enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, o povo de Israel vencia. Mas quando sobre o monte as mãos do já envelhecido Moisés se baixavam, os inimigos de Israel venciam na campina. 2 bons homens se colocaram ao lado dele e ergueram as mãos de Moisés. Enquanto as mãos dele permaneceram erguidas intercedendo, Israel obteve plena vitória. O que isso nos ensina? As mãos do Senhor estão erguidas em nosso favor todo o momento. Nós jamais seremos derrotados pelo inimigo. Ele jamais terá autoridade para fazer algo contra nós, porque as mãos mais poderosas desse mundo estão erguidas em nosso favor. Você não precisa temer. Absolutamente nenhum poder Satanás tem sobre você, nenhuma autoridade, porque aquele que possui toda a autoridade e o poder já fez isso. Para completarmos, Jesus ocupa um lugar que ele foi preparar-nos. Efésios capítulo 2, verso 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Notem que aqui é uma visão profética, é uma visão daquilo que sem sombra de dúvida acontecerá. Paulo está dizendo que nós já fomos ressuscitados com Cristo e nós já estamos assentados no céu com ele, porque ele é o nosso representante. Irmãos, todos nós chegaremos em casa. Não há dúvida disso. Nenhum de nós se perderá pelo caminho. Nenhum de nós encontrará a porta fechada. Nós não precisamos temer, porque Paulo está escrevendo sobre isso e dizendo: não temam. Jesus Cristo está sentado lá e vocês já estão também. Não há nenhuma dúvida disso, ele está dizendo. Não há nenhuma dúvida que nós já estamos assentados com ele nos céus. Basta apenas que o tempo se complete e que isso seja feito na prática. Mas você chegará em casa, você chegará no lar, não precisa ter medo. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Enquanto nós não chegamos ao tempo de irmos fisicamente para o céu também, Deus nos chama a visitarmos aquele lugar em oração. Você já percebeu a importância disso? Não estamos fisicamente no céu ainda, mas estamos já com as portas abertas para em oração adentrarmos no santuário de Deus. Não é maravilhoso saber que o fato que Jesus está lá garante que as minhas orações chegarão até Ele? Não importa quando, irmãos, e não importa a dor que você sinta,
as suas orações e o seu clamor sempre chegarão aos ouvidos do Pai. Não era confortador quando nós éramos crianças, estávamos com problemas, com medo, com dores, e os nossos pais vinham, nos tomavam nos seus braços, nos acalentavam e nos traziam paz? Da mesma forma é o nosso Deus. As portas da sua casa estão abertas pelo sangue de Jesus, para que nós adentremos a todo momento. Por isso, concluindo, eu quero ler João capítulo 14, versos 1 a 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pastor George Jenkins pregou tão maravilhosamente sobre esse texto. Ele disse que a intenção de Deus é que o nosso coração não se perturbe, que o nosso coração não se atemorize. A solução está em crermos em Deus e crermos no nosso Salvador. E na sua promessa, Ele está nos preparando um lugar. Isso quer dizer que as nossas dores não durarão para sempre. Eu li o relato de 2 pastores fiéis ao Senhor que serviram ao Senhor durante muito tempo. Os 2 faleceram em casa, depois de tempos de enfermidade. Os 2, foi narrado sobre eles a mesma história. Amados pela igreja, amados por multidões de crentes, que ao saberem da enfermidade desses irmãos, passaram a realizar vigílias de oração, cultos de oração, pedindo que Deus restabelecesse a saúde deles. Estando padecendo de enfermidade já durante algum tempo, ambos tomaram a mesma decisão. Chamaram os oficiais da igreja e deram o mesmo pedido para que fosse levado aos irmãos. E o pedido era: peça que eles não orem mais. Eu já estou indo para casa. A igreja ouviu e cessaram as intercessões em prol do restabelecimento deles. Em poucas horas, eles partiram para o lar celestial. Sem medo, sem temor, sem nada que os assustasse. Irmãos, nós não precisamos ter medo de nada neste mundo, muito menos da morte. Sabemos que quando fecharmos os nossos olhos nesse mundo, o Senhor já nos preparou o lugar. Não ficaremos perdidos, não ficaremos perambulando, não ficaremos sem morada, muito pelo contrário. Aquilo que é falado sobre Estevão me enche de encorajamento. Enquanto Estevão era apedrejado por aqueles homens pecadores, as portas do céu se abriam. E o que ele contemplou foi a visão daquele que se assenta à destra de Deus. Será isso que nos espera. Como ter medo disso? Como ter medo dessa visão e desse encontro? Nenhum crente teme. Paulo disse: a morte para mim é ganho, é lucro, porque no dia da minha morte eu finalmente verei o meu Salvador. O lugar que Cristo ocupa hoje, que nos é dito, é um lugar que nos traz encorajamento e consolo. Não há o que temermos, nós sabemos onde Jesus está. Não há por que temermos coisa alguma, nós sabemos biblicamente onde o nosso Salvador se encontra. Eu quero terminar lhe dizendo: Ele está lá no céu, assentado à destra de Deus. Mas aonde Ele está na nossa vida? Aonde Jesus está no nosso viver? Se Ele ocupa um lugar de autoridade, de intercessão e preparado para o nosso descanso, é justo, irmãos, aquilo que Pedro diz: santificai, pois, a Cristo em vossos corações. Literalmente é que Cristo se assente no trono da sua vida. Descanse nele.
Confie nele. Eu disse aos irmãos alguns dias atrás, muitos acreditam em Cristo, poucos confiam nele. Pode confiar. É a Bíblia que nos garante. Pode confiar sem temor. É Deus que nos diz. E nós não seremos nem confundidos, nem decepcionados. Graças a Deus, porque sabemos onde Jesus Cristo está. Nosso Deus e nosso Pai, nós dirigimos a nossa oração ao Senhor nesse momento, a oração que atravessa